Você já percebeu que, com o passar dos anos, a vida vai ficando mais silenciosa? As conversas barulhentas dão lugar às pausas longas. Os planos ousados se tornam mais íntimos. E a necessidade de provar algo para o mundo simplesmente desaparece. Talvez, agora, com mais de 50 anos de estrada, você tenha sentido isso com ainda mais clareza. Você olha para trás e percebe quantas vezes se desgastou tentando agradar, justificar, explicar. Quantas vezes perdeu energia se expondo, dividindo sonhos que ainda nem tinham criado raízes. E hoje, tudo o que você quer é paz, clareza, propósito. Mas a verdade é que o mundo não incentiva o silêncio. Vivemos em uma era onde tudo é compartilhado. Cada vitória vira post. Cada ideia precisa de curtidas. E cada passo só parece válido se alguém estiver assistindo. O problema é que isso nos afasta da essência. O barulho externo nos impede de ouvir a única voz que realmente importa: a nossa. Você pode estar em uma fase da vida onde sente que ainda há muito a ser feito. Talvez você esteja passando por mudanças na carreira, nos relacionamentos, na saúde. Ou talvez esteja apenas sentindo aquele vazio silencioso, uma inquietação que sussurra que é hora de algo novo. Mas por onde começar? A resposta, por mais simples que pareça, está no silêncio. Existe um poder imenso em desaparecer estrategicamente. Não é fugir, não é se esconder do mundo, mas sim se recolher com sabedoria. É fazer o que poucos têm coragem. Parar de buscar aprovação externa para começar a construir algo verdadeiro internamente. Este texto é um convite. Não para que você se transforme em alguém novo da noite para o dia, mas para que você volte para si. Para que redescubra sua força natural, aquela que já viveu quedas, superou perdas, enfrentou silêncios. Você já é mais forte do que imagina. Só precisa se lembrar disso. Ao longo das próximas páginas, você vai descobrir um caminho dividido em 3 fases essenciais. 1. Como desaparecer do jeito certo. 2. O que fazer enquanto ninguém te vê. 3. Como reaparecer de forma inesquecível. Esse não é um guia motivacional cheio de frases prontas. É uma jornada de reconexão com o que realmente importa. Baseado em princípios estoicos, antigos, porém mais atuais do que nunca. Este conteúdo vai te mostrar que não existe idade certa para evoluir. A maturidade, na verdade, é o melhor terreno para a verdadeira transformação. Aqui, você não vai encontrar promessas vazias. Você não será desafiado a vencer o mundo, mas sim a vencer a si mesmo, com calma, com firmeza e com a serenidade de quem já entendeu que a vida não é sobre impressionar, e sim sobre viver com sentido. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte sua está pronta. Pronta para calar o ruído, para ouvir seu próprio ritmo, e para finalmente dar os passos que deixou para depois por tempo demais. Não importa quantas vezes você tentou e não conseguiu. Não importa quantas promessas fez e não cumpriu. O que importa é o que você vai fazer a partir de agora. E talvez, só talvez, você esteja prestes a viver a melhor fase da sua vida. Fase 1. Como desaparecer do jeito certo. Desaparecer. Essa palavra, para muitos, carrega um peso negativo. Associa-se a fugir, se esconder, desistir. Mas neste contexto, ela significa algo completamente diferente. Desaparecer aqui é um ato de coragem, sabedoria e reinício. É o primeiro passo da transformação silenciosa. Imagine que sua vida é como um jardim. Ao longo dos anos, muita coisa foi plantada. Sonhos, relações, crenças, hábitos. Mas nem tudo o que está ali ainda floresce. Algumas raízes estão secas, outras ocupam espaço demais. E, para que algo novo nasça, é preciso primeiro limpar. É disso que trata esta fase. O silêncio é poder. Quantas vezes você já compartilhou um plano com alguém, cheio de entusiasmo, e, pouco tempo depois, sentiu que toda aquela motivação simplesmente sumiu? Isso acontece mais do que imaginamos. Falar sobre nossos sonhos antes da hora dispersa a energia.
nos dá uma sensação falsa de progresso, como se já tivéssemos feito algo, quando na verdade, só falamos. E quando falamos demais, damos espaço para que os outros opinem, questionem, critiquem. Mesmo que com boas intenções, eles plantam dúvidas, medos e inseguranças. Com o tempo, aquilo que era um impulso sincero se perde no barulho das vozes externas. Por isso, o silêncio é poder. Não o silêncio da omissão ou do medo, mas o silêncio estratégico. Aquele que protege, que amadurece, que fortalece. 2. Corte laços que drenam sua energia. Chega uma fase da vida em que precisamos ser muito honestos com quem está ao nosso redor. Existem pessoas que só sabem reclamar, que nos fazem lembrar dos nossos erros, que diminuem nossos sonhos, zombam dos nossos projetos, impõem limites que são delas, não nossos. Essas pessoas não precisam de uma grande discussão, nem de uma explicação longa. Elas precisam apenas de distância. Distância emocional, mental, quando possível, física. Você não deve nada a ninguém, principalmente quando o custo de manter certos laços é a sua paz. Se alguém não respeita seu silêncio, sua busca por algo melhor, sua decisão de recomeçar, essa pessoa está dizendo, com atitudes, que não tem lugar no seu novo ciclo. Desaparecer, neste caso, é preservar sua energia. É fazer espaço para relações mais leves, mais maduras, mais alinhadas com quem você está se tornando. 3. Apague sua presença digital, temporariamente. Vivemos conectados o tempo todo. Mas será que essa conexão tem nos feito bem? Redes sociais, para muitas pessoas, se tornaram uma vitrine de comparação. Você entra só para ver uma coisa. Sem perceber, está comparando sua vida real com a versão editada da vida dos outros. Alguém posta uma viagem. Você se sente estagnado. Outro compartilha uma conquista. Você sente que está atrasado. Um terceiro mostra o corpo perfeito. Você se enxerga com menos valor. E assim vai se criando um ciclo tóxico de cobrança, frustração e autojulgamento. Por isso, nesta fase, faça um detox digital. Desinstale aplicativos. Desative notificações. Desconecte-se por um tempo. Use esse silêncio digital para se reconectar consigo. Para olhar para dentro em vez de para a tela. Para cultivar uma vida que não precisa ser postada, porque já é suficiente por si só. 4. Ame o anonimato. Existe uma beleza imensa em viver fora dos holofotes. Você não precisa que o mundo te aplauda, nem que os outros saibam dos seus planos, nem que sua mudança seja noticiada. Na verdade, quanto menos as pessoas souberem sobre você, mais livre você será. Livre para errar, testar, ajustar, crescer. O anonimato te dá margem para tentar de novo, sem pressão. Te dá espaço para crescer no seu ritmo, sem precisar impressionar ninguém. Se antes você achava que precisava se destacar, aparecer, conquistar para ser alguém, hoje, você pode descobrir o contrário. Quanto mais interno for o seu crescimento, mais verdadeiro ele será. 5. Proteja seus planos como tesouros. Ideias são sementes. E sementes precisam de escuridão, de profundidade, de cuidado silencioso para germinar. Ao contar seus planos antes do tempo, você os expõe ao vento, às pedras e ao julgamento. Muita gente, sem perceber, sabota sonhos alheios. Com um comentário aqui, uma crítica ali, uma ironia leve, que parece inofensiva, mas mina a motivação. Por isso, aprenda. O que ninguém sabe, ninguém pode destruir. Você não precisa convencer ninguém de que vai mudar, nem provar que vai dar certo, nem se justificar. Você só precisa agir. E quando os resultados chegarem, eles falarão por você, de forma silenciosa, mas inquestionável. 6. Desaparecer é voltar para si. Desaparecer, no fundo, é voltar para si. É parar de correr atrás de expectativas externas.
É abandonar o personagem que você achava que precisava manter. É olhar no espelho e perguntar, com sinceridade: o que eu quero agora? O que faz sentido para mim, nessa fase da vida? E, principalmente, é começar a andar nessa direção. Mesmo que devagar. Mesmo que ninguém veja. Mesmo que ninguém aplauda. Porque a verdadeira paz não vem de fora. Ela nasce dentro. Essa primeira fase exige coragem. Coragem de ficar só por um tempo. Coragem de silenciar o barulho. Coragem de desapegar do que já não serve mais. Mas se você conseguir passar por ela, estará pronto para algo raro. Uma evolução real. Sem máscara. Sem pressa. Sem plateia. E então, você terá construído o terreno ideal para o que vem a seguir. A verdadeira reconstrução, feita no silêncio das sombras. Fase 2. O que fazer nas sombras? Você desapareceu. Cortou os ruídos. Criou um espaço de silêncio onde antes havia excesso. Agora vem a pergunta que muitos não sabem responder. O que fazer com esse silêncio? Como transformar essa ausência de barulho em presença real? A verdade é que desaparecer não é o fim. É apenas o começo. É a preparação para algo maior, a reconstrução. Mas aqui mora o maior erro de quem tenta mudar. Muitos somem, mas não se transformam. Ficam esperando que o tempo resolva o que só a ação pode resolver. Trocam distrações visíveis por distrações disfarçadas. Dizem que estão em pausa, mas na verdade, estão estagnados. Por isso, esta fase é delicada. Ela exige intenção, exige foco e, acima de tudo, verdade consigo mesmo. Defina seu propósito com honestidade brutal. Essa talvez seja a pergunta mais importante da sua vida. O que você realmente quer? Não o que esperam de você. Não o que parece bonito dizer. Não o que os outros fariam no seu lugar. Mas o que faz seu coração acelerar. O que, se acontecesse, mudaria tudo. O que daria sentido real para seus próximos anos? A maioria das pessoas vive sem responder essa pergunta. Vão empurrando os dias, cumprindo rotinas, sobrevivendo em vez de viver. E por isso sentem um vazio difícil de preencher. Você não está mais na fase de experimentar tudo. Está na fase de escolher o que importa. Então, pare agora. Pegue um papel. Escreva com calma, sem pressa, mas com verdade. Onde você quer estar daqui a um ano? Quem você quer ser quando ninguém estiver olhando? Que legado você quer deixar? A clareza que esse exercício traz vale mais do que 1000 promessas motivacionais. 2. Transforme sua vida em uma rotina significativa. Você não precisa de uma vida cheia. Precisa de uma vida cheia de significado. Agora que o barulho externo cessou, é hora de construir uma rotina que seja um reflexo do seu novo propósito. Mas atenção! Não confunda transformação com obsessão. Você não precisa virar um fanático. O que você precisa é de consistência calma. Pequenos hábitos, repetidos com intenção, são mais poderosos do que grandes planos abandonados. Exemplos simples: acordar cedo e caminhar 20 minutos em silêncio. Meditar por 5 minutos antes de começar o dia. Ler 10 páginas de um bom livro e refletir sobre uma ideia. Escrever, todos os dias, uma gratidão sincera. Aprender algo novo, por menor que seja. Essas pequenas ações constroem uma nova identidade. Elas criam disciplina sem rigidez e mostram para o seu cérebro que você está no controle. 3. Reprograme sua mente. Seu corpo só vai onde sua mente permite. E sua mente é programável. Talvez você tenha crescido ouvindo frases como: "Você já está velho para isso. Mudança é difícil. Não adianta tentar." Essas crenças se instalam como verdades silenciosas e acabam sabotando sua vontade de recomeçar. Mas existe algo que você precisa saber.
Seu cérebro não sabe a diferença entre realidade e imaginação. Se você repetir todos os dias que é capaz, que está em evolução, que está indo na direção certa, seu cérebro vai começar a aceitar isso como verdade. Visualize. Imagine, com riqueza de detalhes, a pessoa que você quer se tornar. Sinta como se já fosse realidade. Respire como se já estivesse lá. Caminhe como quem já vive a própria verdade. E aos poucos, isso vai se tornando real. Esse é o poder da mente alinhada com o propósito. 4. Elimine distrações com firmeza. Uma das maiores ameaças à transformação é a distração. E nem sempre ela vem de fora. Muitas vezes, a distração está dentro da gente. É o costume de procrastinar. É o vício de rolar o feed sem pensar. É a tendência de se ocupar com o que é urgente e esquecer o que é importante. Agora que você criou silêncio, use esse tempo com intenção. Pergunte-se diariamente: isso me aproxima ou me afasta da vida que quero? Se a resposta for afasta, elimine. Sem culpa, sem apego. Você está construindo algo novo, e isso exige espaço limpo. Sugestão prática: liste tudo o que você consome em um dia: programas, notícias, redes sociais, conversas. Avalie se aquilo nutre ou drena. Mantenha o que te fortalece. Corte o que te enfraquece. A clareza mental depende da higiene do que entra na sua mente. 5. Torne-se implacável com a sua disciplina. Disciplina não é rigidez. É amor próprio em forma de ação. Não espere estar motivado. Não conte com o ânimo todos os dias. A motivação é passageira. A disciplina é o que transforma. Imagine que você está cuidando de um jardim. Nem todo dia tem sol. Às vezes chove, às vezes faz frio. Mas se você continuar regando, limpando, cuidando, ele floresce. Assim é com você. Nos dias bons, você age. Nos dias ruins, também. Mesmo sem vontade, mesmo cansado, a constância silenciosa é o que constrói a nova versão de si mesmo. E essa versão não depende de como você está se sentindo. Ela age porque é o certo a fazer. 6. Aprenda a viver sem precisar de reconhecimento. Talvez um dos maiores aprendizados da vida madura seja esse. Você não precisa mais de aplausos para se sentir bem. Se antes você buscava aprovação, likes, elogios, hoje, você pode buscar algo maior. Respeito próprio. Faça o certo mesmo que ninguém veja. Seja fiel a si mesmo mesmo que ninguém reconheça. E, principalmente, não explique suas escolhas. Você não precisa justificar seu silêncio, nem sua ausência, nem sua nova forma de viver. Se perguntarem, sorria. Se criticarem, siga. Se duvidarem, continue crescendo. A resposta mais forte que você pode dar é o seu resultado. Silencioso, sólido, inegável. Enquanto muitos somem e esperam, você desapareceu e construiu. Você usou o silêncio como solo fértil. Você plantou hábitos, podou excessos, regou suas ideias, protegeu sua energia. E agora, está pronto para voltar. Não como quem precisa se provar, mas como quem já sabe o próprio valor. A próxima fase é uma das mais bonitas. Reaparecer. Mas não de qualquer jeito. E sim, com serenidade, leveza e força silenciosa. Fase 3. Como reaparecer de forma inesquecível. Você desapareceu. Silenciou o barulho. Trabalhou em silêncio. Construiu novos hábitos, novas crenças, uma nova versão de si mesmo. E agora, é hora de reaparecer. Mas não como antes. Reaparecer depois de um processo interno profundo é um dos momentos mais delicados e mais poderosos da jornada. É nesse momento que o mundo vai perceber que algo mudou em você. Mas atenção, se feito da forma errada, você pode se perder novamente.
voltar a buscar validação, cair nas armadilhas antigas, desperdiçar toda a evolução que construiu. Por isso, esta fase exige algo raro, a sabedoria de quem já não precisa ser visto para ter valor. Reaparecer não é exibir, é viver com presença. Muita gente, ao sentir que mudou, quer mostrar para o mundo, quer provar que evoluiu, quer esfregar na cara dos outros a própria transformação. Mas esse impulso é do ego. Ego ferido que quer revanche. Ego que busca aplausos atrasados. Ego que ainda não entendeu que a maior força é aquela que não precisa gritar. Você não precisa provar nada para ninguém. Sua transformação não é um espetáculo. Ela é um caminho pessoal, sagrado, íntimo. Por isso, quando voltar a circular, a conversar, a conviver, faça isso com leveza. Não conte tudo o que fez. Não detalhe cada passo da sua mudança. Não espere que os outros se arrependam por não terem acreditado em você. Simplesmente seja. 2. O verdadeiro impacto é silencioso. Pense nas pessoas que mais te marcaram na vida. Aquelas que te passaram confiança, respeito, inspiração. Geralmente, elas não falavam demais. Elas apenas tinham presença. A forma de olhar, a postura, a serenidade na fala, a firmeza nas decisões, a paz que se sente só de estar perto. É isso que você construiu. Sua evolução será percebida no jeito como você anda, no tom da sua voz, na sua capacidade de ouvir sem reagir, no seu olhar calmo diante do caos. E quando perguntarem, o que aconteceu com você? Você pode apenas sorrir e responder, eu foquei no que realmente importa. E pronto. Esse mistério é mais forte do que qualquer discurso. Porque a curiosidade humana é movida pelo que não se explica. E quando você mantém um certo grau de reserva, você se torna inesquecível. 3. Nem todos vão gostar da sua nova versão. Prepare-se para isso. A sua evolução vai incomodar. Alguns amigos vão se afastar. Familiares podem criticar. Antigos conhecidos tentarão diminuir sua jornada. Por quê? Porque sua mudança obriga os outros a olharem para si mesmos. E isso nem sempre é confortável. Você vai se tornar um espelho. Um lembrete silencioso de que é possível mudar. E muita gente não está pronta para isso. Mas lembre-se, você não deve nada a ninguém. Não precisa se explicar, nem se justificar, nem tentar convencer ninguém de que agora você é uma pessoa diferente. Quem quiser entender, entenderá. Quem quiser criticar, criticará. De qualquer forma, isso não muda quem você é agora. Seu compromisso é com a sua verdade, sua paz, sua nova caminhada. 4. Prepare o próximo passo. Muitos cometem o erro de achar que, depois de mudar, podem relaxar. Atingem um novo patamar e se acomodam. Param de cuidar. Param de crescer. Param de se desafiar. Mas a verdade é que a evolução não tem linha de chegada. Sempre há algo a refinar. Sempre há uma versão mais consciente de si mesmo a ser descoberta. Sempre há um novo aprendizado. Por isso, ao reaparecer, já tenha em mente o seu próximo passo. Já saiba qual hábito você quer aprimorar, que conhecimento quer aprofundar, que parte de si ainda merece mais luz. Não transforme sua evolução em ponto final. Transforme em vírgula, em ponte, em solo fértil para novas raízes. Lembre-se, o segredo está em manter o movimento. A estagnação é o verdadeiro inimigo. O silêncio, a sua maior proteção. 5. Viva de forma autêntica e discreta. Agora, mais do que nunca, é hora de viver com autenticidade. Sem máscara, sem medo, sem necessidade de aprovação. Você não precisa mais se encaixar, nem seguir padrões, nem corresponder a expectativas alheias. Você já entendeu que a vida é curta demais para viver a vida dos outros.
Por isso, escolha caminhos que façam sentido, pessoas que te respeitem, rotinas que te nutram, e fale pouco. Não porque você tem algo a esconder, mas porque quem tem paz não precisa se explicar. A sua nova forma de existir será a melhor resposta. Reaparecer, no fim das contas, é voltar para o mundo com a alma limpa. É viver como quem já enfrentou suas sombras, como quem já se perdoou, como quem não precisa mais se provar. Você não é mais o mesmo. E isso não precisa ser dito. Precisa apenas ser vivido. Se alguém te perguntar por onde andou, diga que estava cuidando daquilo que realmente importa, de si mesmo. E se não perguntarem, tudo bem, porque agora você já sabe. A verdadeira transformação não precisa ser vista. Ela apenas é. Agora que você chegou até aqui, respire fundo. Feche os olhos por um instante e sinta o silêncio ao seu redor. Esse silêncio não é vazio. Ele é cheio de sentido. Cheio de você. Você percorreu uma jornada. Passou pela coragem de desaparecer, pela disciplina de se reconstruir nas sombras, pela sabedoria de reaparecer com presença, e não com alarde. E talvez tenha percebido algo poderoso ao longo do caminho. Não existe idade certa para mudar. Existe apenas o momento certo. E esse momento é agora. A vida depois dos 50 carrega algo raro. A clareza de quem já viveu bastante para saber o que realmente importa. Não se trata mais de correr atrás, mas de caminhar com intenção. Você não precisa de pressa. Não precisa de plateia. Não precisa mais ser alguém para os outros. A partir de agora, basta ser fiel a si mesmo. O que você vai fazer com o que viveu aqui? Talvez você esteja sentindo aquele impulso de querer aplicar tudo de uma vez. Talvez tenha se emocionado com trechos que tocaram partes adormecidas da sua história. Ou talvez esteja apenas em silêncio, digerindo, acolhendo, permitindo-se sentir. Seja qual for o seu estado agora, saiba, você está pronto. Pronto para viver com mais leveza, fazer menos promessas e mais ações, buscar menos aprovação e mais conexão interior, ser menos reação e mais intenção. A escolha é sua. Você pode encerrar essa leitura e voltar à rotina como se nada tivesse acontecido. Ou pode usar este momento como marco silencioso de uma nova fase da sua vida. Uma fase onde o que importa não é ser visto, mas ser verdadeiro. Onde o valor das coisas vem de dentro. Onde você não precisa provar nada, porque só vive aquilo que já sabe que é seu. Um compromisso calmo. Se essa jornada ressoou em você, se esse texto foi mais do que leitura, foi companhia. Então eu te convido a selar esse novo ciclo com uma frase simples. A minha transformação começa no silêncio. Você não precisa dizer isso em voz alta, nem escrever nos comentários, nem compartilhar com o mundo. Basta que diga isso para si mesmo, com sinceridade, com fé, com presença. E então, viva! Nos encontramos no caminho. Este não é um fim. É apenas um novo começo. Continue cultivando o silêncio que te fortalece. Continue sendo gentil com sua própria história. E quando o mundo te cobrar pressa, barulho e performance, lembre-se, você escolheu a profundidade. Que sua transformação não seja ruído, mas eco, silencioso, sereno e real. Até breve. Nos encontramos no próximo passo.